Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Começa a operação especial da Polícia Rodoviária Federal nas estradas para o feriadão de finados. A polícia prende 5 suspeitos de envolvimento com a milícia no Rio de Janeiro. O governo federal aumenta o imposto sobre as armas e munições. Um avião deve chegar amanhã em Pernambuco trazendo brasileiros que estavam na Cisjordânia. Você também vai ver. Pesquisadores de Goiás criam um equipamento para monitorar a qualidade do ar em tempo real. No Rio de Janeiro, uma família comemora o nascimento de um bebê, se desespera com o sumiço da criança e festeja o alívio do reencontro. Tudo isso em questão de horas. A mulher que levou o bebê foi presa. E ainda, em Santos, um feirante conquista a freguesia cantando músicas de artistas famosos, mas mudando a letra, porque não podem faltar as verduras. Tem alface, liso, crespa, vai, couve-flor. Quarta-feira, dia 1º de novembro, agora no Brasil TV. Amanhã é dia de finados, feriado nacional. E a Polícia Rodoviária Federal começou uma operação especial nas estradas. A fiscalização foi intensificada e os motoristas devem redobrar a atenção para evitar acidentes. O repórter Natan Goulart fala direto de Cuiabá sobre o esquema nas rodovias que cortam o estado. Olá, começou hoje a Operação Finados, que será realizada pela Polícia Rodoviária Federal até o final do próximo domingo. Durante este tempo, o trabalho de fiscalização será intensificado em pontos estratégicos das rodovias que cortam o estado. O principal foco é garantir a segurança de quem vai pegar a estrada, já que o esperado é o movimento intenso nas rodovias. Segundo a PRF, infrações como embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas durante os feriados prolongados continuam sendo as principais infrações e as que mais causam acidentes. Aqui em Mato Grosso, não haverá restrição de veículos pesados nas rodovias. Portanto, a atenção deve ser redobrada. A orientação da polícia para quem for pegar estrada é checar as condições dos veículos e sempre respeitar as normas para garantir a segurança do trânsito. A Polícia Federal e o Ministério Público fizeram hoje mais uma operação contra a milícia no Rio de Janeiro. O repórter Leandro Oliveira tem as informações. 80 policiais federais e agentes do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público foram para as ruas para cumprir 13 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. Os alvos são suspeitos de participar da milícia da região de Rio das Pedras, na Zona Oeste. 5 pessoas foram presas essa manhã, incluindo Laerte Silva de Lima, apontado como um dos chefes da organização criminosa da comunidade. Os outros presos são Emerson Portela Claudino, o Missim, Tiago Leôncio Palheiros, Janderson Oliveira da Silva e Naira Ximenes Matos. Os presos foram trazidos para a sede da Polícia Federal. Os mandados foram cumpridos em endereços ligados à organização criminosa aqui no Rio e nas cidades de Saquarema e Angra dos Reis. Segundo as investigações, o grupo usou parte do dinheiro do crime para comprar um imóvel no valor de R$2 milhões em Angra e também uma lancha avaliada em R$1 milhão. Parte do material apreendido também veio para a superintendência da PF. Os investigadores já sabem o papel de cada um dentro da milícia, que cobrava taxas de comerciantes da região e dos moradores pelo fornecimento ilegal de energia elétrica. A ação teve apoio de agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público. A operação começou ontem, com a prisão de pai e filho suspeitos de comandar a milícia de Rio das Pedras. Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, o TL, foi encontrado por agentes da PF na Avenida Abelardo Bueno. 2 policiais militares e um sargento do Exército, que agiam como seguranças de Tailon, também foram presos em flagrante. Segundo a polícia, Tailon era alvo de traficantes que executaram por engano 3 médicos no início do mês passado, num quiosque da Barra da Tijuca. As investigações indicam que um dos médicos, Perseu Almeida, foi confundido pela semelhança com Tailon. A investigação da Polícia Federal começou em 2021, depois da prisão do responsável pela contabilidade da milícia. Até agora, 17 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público.
Sobre a prisão de 2 PMs suspeitos de fazer a segurança para o miliciano Tylon, o governo do estado disse que pune os envolvidos quando os crimes são comprovados. Já o Exército disse que o militar preso não faz mais parte do serviço ativo. No litoral paulista, a Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma quadrilha que usa o Porto de Santos para o tráfico internacional de drogas. Os detalhes com o repórter Matheus Crossi. Mais de R$620 mil foram encontrados numa casa em São Vicente. Esse foi apenas um dos locais visitados pela Polícia Federal na operação de combate ao tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Vicente, Guarujá e Santos. Um suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Além dos armamentos, os agentes também apreenderam munições. A polícia começou a investigação depois da apreensão de mais de 560 quilos de cocaína em fevereiro. A droga estava escondida em cilindros que seriam colocados em contêineres para serem enviados para portos da Europa. No município de Contagem, em Minas Gerais, 2 homens voltaram a ser presos por tráfico de drogas. Eles têm diversas passagens pela polícia. Graciela Andrade. A Polícia Civil encontrou dentro destes 2 carros, em Contagem, meia tonelada de maconha. Os 2 motoristas, um de 32 e outro de 34 anos, foram presos em flagrante. O alvo dos investigadores era uma quadrilha especializada em furto, roubo e adulteração de veículos. Segundo a polícia, os carros saíram de Uberlândia, na região do Triângulo, e o destino era a capital. Um dos veículos foi roubado em São Paulo no dia 31 de agosto e estava com o chassi adulterado. Os 2 presos têm várias passagens pela polícia. Nosso foco é combater organizações criminosas que furtam e roubam veículos com o objetivo de adulterá-los, ou seja, dar um aspecto de um veículo bom, um veículo sadio, para aí sim cometer outros crimes, tais como o tráfico de drogas, até mesmo homicídios. O governo federal aumentou o valor do imposto sobre armas de fogo e munições. Wellington Valadão. O decreto altera a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, sobre armas de fogo e munição. Com as mudanças, as alíquotas vão variar aí entre 25% e 55%. A alíquota do IPI sobre armas de fogo, como revólveres, pistolas e espingardas, passa de 29% para 55%. Já para cartuchos e munição, a alíquota foi reajustada de 13% para 25%. A expectativa do Palácio do Planalto é que a mudança na alíquota gere uma arrecadação de mais de R$1 bilhão em 3 anos. O governo disse ainda que a medida tem como objetivo contribuir para o desarmamento da população civil. Apesar do decreto ter sido publicado agora, a medida só passa a ter efeito a partir do 1º trimestre do ano que vem. Um avião trazendo brasileiros que estavam na Cisjordânia deve chegar amanhã de manhã ao Brasil. E a grande expectativa pela retirada de quem ainda está na faixa de Gaza. A reportagem é da Raquel Honorato. O momento é de ansiedade e preocupação para quem espera semanas para sair de Gaza. E nenhum brasileiro vai viajar hoje. Se a gente não viajou hoje, infelizmente a gente vai ficar aqui. Terror. Hassan Rabi é brasileiro, foi visitar parentes em Gaza em setembro e não conseguiu mais sair por causa do conflito. Ele está com a esposa e as 2 filhas, uma de 6 e outra de 3 anos de idade, em Khan Yunis, a 9 quilômetros da fronteira com o Egito. As minhas filhas estão bem doentes, ela está com febre 2 dias. Conseguiu remédio para ela, mas mesmo assim, febre não abaixa. E a outra bem assustada ontem à noite, ela caiu por causa do escuro. Ela ouviu bomba, caiu, machucou toda a boca dela, a cabeça dela. Segundo a Embaixada do Brasil na Palestina, 34 pessoas aguardam em Gaza a repatriação para o Brasil. A Shahed está nessa lista, com a irmã, Chance, de 13 anos, e a avó Jamila, de 64. Todas esperam em Rafah, a 1 quilômetro da fronteira com o Egito. Hoje ela também gravou um vídeo falando das dificuldades que continua enfrentando. Estamos sem rede de novo. Cortaram as redes e o sinal. A gente conseguiu um chip de outro país e o Ahmed está
mão dele que nem uma antena para conseguir uma rede. Tá difícil, gente. Tá difícil. Um avião da Força Aérea Brasileira está no Cairo, capital do Egito, para trazer os brasileiros. O embaixador do Brasil no país, Paulino Franco, afirmou que nos próximos dias serão autorizadas novas nacionalidades e que o Brasil está em negociação para que os brasileiros sejam incluídos nas próximas listas e possam sair. Enquanto esse grupo aguarda autorização para sair de Gaza, outro saiu hoje da Cisjordânia, na Palestina. Segundo o embaixador do Brasil na Palestina, eles disseram que estavam inseguros e fizeram um pedido de repatriação. 32 pessoas foram levadas de 11 cidades da Cisjordânia em ônibus e vans contratados pelo governo brasileiro para Jericó, no norte, próximo à fronteira com a Jordânia. De lá, seguiram para a capital, Amman, de onde o avião da FAB decolou para o Brasil no fim da manhã. A chegada no Recife está prevista para amanhã cedo. E aí parte dos passageiros desembarca e fica na cidade, os demais seguem para o Rio e para Brasília. Uma mulher foi presa por fingir que era médica e usar o registro profissional de outra pessoa em Goiânia. Quem conta pra gente é o repórter Henrique Ramos. A falsa médica foi presa durante um procedimento no consultório dela aqui em Goiânia. Renata Costa Ribeiro se apresentava nas redes sociais como especialista em tratamentos estéticos e remodelagem corporal. De acordo com a Polícia Civil, ela usava o registro do Conselho Regional de Medicina de uma outra pessoa, uma médica de verdade, que também se chama Renata e foi a profissional que denunciou o caso para a Polícia Civil há cerca de 2 semanas. De acordo com a investigação, essa falsa médica dava atestados do SUS como se os pacientes tivessem sido atendidos numa UPA, uma unidade de pronto atendimento aqui de Goiânia. O carimbo era da médica verdadeira, mas a assinatura era da farsante. No consultório dela, a polícia encontrou o crachá de uma maternidade municipal, fichas de pacientes e frascos de anabolizantes. Renata passou por uma audiência de custódia, pagou uma fiança de R$5.000 e vai responder ao processo em liberdade. De acordo com o delegado que está à frente das investigações, ela vai responder por 3 crimes: exercício ilegal da medicina, falsificação de documento público e por comercialização de anabolizantes, um delito considerado grave que pode render até 15 anos de prisão. Um temporal causou transtornos e destruição na região serrana do Rio de Janeiro. De ontem para hoje, o rio Paquequer invadiu partes da cidade de Teresópolis. Choveu forte na região serrana do Rio. Lohane mora perto do rio. A água subiu quase 1 metro dentro de casa. Ela perdeu quase tudo. Eu não dei uma roupa para botar. As meus filhos eu consegui salvar metade com a minha vizinha. Minha compra foi toda embora. A minha geladeira flutuava dentro de casa. Meu guarda-roupa está desmontando lá dentro. Ruas e avenidas ficaram alagadas. No centro da cidade, carros foram arrastados. Barreiras deslizaram na BR-116, que liga Teresópolis ao Rio. Choveu forte também em Petrópolis. Ruas do centro da cidade ficaram alagadas. Na BR-040, rodovia que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais, também teve queda de barreira e árvore. Temporal também no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Uma escola que recebe alunos ribeirinhos em Corumbá ainda não sabe quando vai poder retornar às aulas por causa da destruição. O repórter Jaderson Moreira conta o que aconteceu. O cenário é de destruição. Um forte temporal atingiu o Instituto Rural Escola das Águas, que fica na região do Paiaguás, ontem à tarde. Os professores escrevem que foi tudo muito rápido. Entre os estragos, houve destelhamentos nas salas de aula e em 2 alojamentos. As aulas estavam perto de começar quando a tempestade atingiu a comunidade escolar e, nesse momento, os professores conseguiram reunir os alunos, que foram levados para um local seguro da escola, que não foi atingido. 50 crianças, que são filhas de famílias ribeirinhas e trabalhadores de fazendas, estudam em tempo integral e ficam alojadas durante os bimestres. Segundo a Climatempo, ontem um sistema de baixa pressão se formou no noroeste de Mato Grosso do Sul. Ainda não foi possível estimar a velocidade dos ventos no local. Essa baixa favoreceu a ocorrência de fortes ventanias devido à diferença de pressão. Não houve feridos por causa do temporal. A Secretaria Municipal de Educação informou que uma equipe está indo até o local para avaliar os danos e projetar os reparos, além de definir sobre a continuidade das aulas.
A seguir, o caso do bebê que foi levado da maternidade por uma mulher, mas foi resgatado pela polícia. E também o feirante, que adapta canções de artistas famosos para atrair a freguesia. Não saia daí. O mês de outubro, que era dedicado à prevenção do câncer de mama, terminou. Mas os cuidados para evitar a doença continuam. E tem que ser assim, de forma permanente. O que muita gente não sabe é que o câncer de mama também afeta os homens. O repórter Hugo Evaristo dá o alerta. No peito do seu José está a marca deixada por uma doença que ele não esperava. Em junho do ano passado, ele notou o primeiro sinal, uma manchinha na mama esquerda, meses depois de passar por um implante cardíaco por causa de uma arritmia grave. Foi evoluindo, ela cresceu um pouquinho, também não foi muito, cresceu um pouquinho. A família procurou um dermatologista e descobriu que a mancha era, na realidade, um câncer de pele, desenvolvido por causa de um câncer de mama que surgiu primeiro. Foi quando o seu José buscou uma série de especialistas, mastologista e oncologista. Isso foi fundamental para que hoje ele esteja aqui com a gente, conversando aqui bem. Aos 78 anos, ele teve que retirar toda a mama esquerda e parte dos linfonodos de uma das axilas. Agora ele já vai para a terceira sessão de quimioterapia. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a incidência de câncer de mama em homens representa apenas 1% do total de casos da doença. O problema é que, quando ocorre, em boa parte dos casos, os homens descobrem a doença já em estado avançado. Os especialistas alertam sobre a importância de buscar um médico logo nos primeiros sintomas. Pode estar tomando banho, passar o sabonete em cima, sentir alguma coisa, um carocinho em cima, palpou, buscar assistência médica e avaliar. O oncologista explica que fatores como a idade do paciente, a condição genética e baixos níveis de testosterona aumentam o risco para a doença nos homens. Ele também alerta que o diagnóstico precoce do câncer é fundamental para o sucesso do tratamento. A idade média de diagnóstico de câncer de mama em homem gira em torno entre 65 e 70 anos. Então, são indivíduos idosos. O melhor tratamento que existe para câncer de mama em homem e mulher é a cirurgia. Quanto mais precoce for, mais provável que seja só a cirurgia. Quanto mais avançado for, maior possibilidade de precisar de hormonioterapia, quimioterapia, radioterapia. Corra o mais rápido possível para o médico. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás desenvolveram um equipamento capaz de monitorar a qualidade do ar em tempo real. E o experimento ganhou a capa de uma revista prestigiada no meio científico. A Eliane Moreira foi ao laboratório para conhecer esse aparelho. O laboratório voador, como está sendo chamado, foi desenvolvido por pesquisadores aqui da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. Tudo começou na pandemia. A ideia de monitorar o vírus presente no ar se transformou em um experimento capaz de detectar gases que podem fazer mal à saúde. A ideia era monitorar a quantidade de sulfeto de hidrogênio, gás produzido pela decomposição de materiais orgânicos presente na estação. O equipamento filtra o ar e manda as informações em tempo real para um celular. A emissão do sulfeto de hidrogênio em grandes quantidades pode entrar em contato com o ar que respiramos e ser extremamente prejudicial à saúde. O dispositivo é pequeno, tem 16 centímetros quadrados e pesa cerca de 400 gramas. Ele fica acoplado a um drone. A imagem é do primeiro voo numa estação de tratamento de esgoto em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A pesquisa foi capa da principal revista de química analítica dos Estados Unidos. Agora, os pesquisadores da UFG investem na criação de outro equipamento, capaz de identificar a concentração de ozônio no ar. A reação, que é um azul, ela passa dessa coloração azul para incolor. Quando ela passa dessa mudança de cor, é a confirmação do ozônio. Esse dispositivo nosso aqui custa em torno de centavos, 15, 20 centavos. Então, a questão do custo é uma grande vantagem do nosso trabalho. Nós precisamos agora tentar deixar tudo digitalizado e automático para entregar algo para a sociedade, para monitorar esses poluentes ambientais.
Um feirante de Santos, no litoral paulista, ganhou as redes sociais ao vender verduras de um jeito bem peculiar. Ele adapta músicas de sucesso de cantores famosos do Brasil e também do exterior para atrair a freguesia. A repórter Ninca Barbosa foi lá para conferir. O feirante está sempre pronto para chamar a atenção do freguês, isso não é novidade. Mas e quando o vendedor resolve atrair a clientela, mandando uma versão de Bruno Mars? Tem alface, liso, crespa, vai, couve-flor. Eu tenho alface, crespa. Ou Cássia Eller. E também eu tenho escaró. Esse é o Rubens, o feirante cantor que viralizou na internet. Por causa desse vídeo postado, que teve mais de 3 milhões de visualizações em apenas uma rede social, Rubens começou a ficar conhecido. Veio uma mãe com os 2 filhos, falou que os 2 filhos eram fã do Bruno Mars. E eu tava cantando mais ou menos assim, ele falou, faz aí. Aí eu cantei inteiro, aí o rapaz filmou por causa disso. Aí a emoção de ver as crianças, falou que era fã do Bruno Mars, e eu também sou fã. Aí aquele me empolgou, aí me veio um negócio de dentro que comecei a cantar. Aí filmaram, é isso aí que tá dando agora, é isso aí. São 46 anos trabalhando nas feiras aqui em Santos, desde que ele mudou de Suzano aqui para a Baixada Santista. Só que agora, depois de toda essa repercussão, a vida do Rubens aqui está mudando. Sempre gostou de cantar, assim, sempre foi feliz, né? Para mim, ele estando feliz é o que importa. Melhora o nosso dia, né? Essa alegria dele, né? A gente está precisando de pessoas que levantam o astral. Só que a vida de artista não pode parar. Então, vamos de mais um pouco de Bruno Mars feirante? Ah, ok. Agora é de Lady Gaga. Vem na feira comprar. Muito boa essa reportagem da Nina Barbosa. E a gente encerra o Brasil TV com uma história que começou com alegria, teve horas de angústia e terminou com alívio. Um recém-nascido foi retirado por uma mulher de dentro de uma maternidade no Rio de Janeiro, causando desespero da família. Mas a polícia conseguiu localizar a criminosa e resgatar o bebê. O repórter Jefferson Monteiro acompanhou tudo. Às 8h20 da manhã, Davi recebeu a ligação que tirava o desespero de toda a família. O bebê Ravi, de apenas 1 dia de vida, foi roubado na maternidade municipal Maria Amélia Buarque de Holanda, no centro, nessa madrugada. Ele estava com a mãe e com a avó paterna na enfermaria. Por volta de 1h50, depois da criança ser amamentada, as duas dormiram. 20 minutos depois, a avó acordou e não viu a criança. Nós não vimos, foi um momento de cochilo, de descanso da gestante, do acompanhante, os bebês em silêncio no quartinho, as mães relaxando e num prazo de 10, 15 minutinhos de cochilo, quando nós acordamos, despertamos para ele mamar, ele já não estava mais no bercinho. Agentes da Polícia Civil estiveram na maternidade e analisaram essas imagens registradas por uma câmera de segurança. À 1h57 da madrugada, uma mulher aparece saindo da enfermaria onde estava Ravi. Ela carrega 3 bolsas grandes. A partir daí, a família, o hospital e policiais se mobilizaram para achar o bebê. A maternidade restringiu os acessos. Muitas pessoas eram barradas na porta. Vinícius, tio do bebê, criticou uma brecha na segurança na unidade de saúde. No decorrer da minha vinda aqui para o hospital, eu consegui ter um fácil acesso aqui. Eu não tive nenhum impedimento para entrar aqui. E o que me causa muita estranheza é uma suposta mulher que suspeita, cheias de bolsa, entrar na enfermaria, subtrair, roubar o meu sobrinho e não ter nenhuma vigilância, não ter nenhuma segurança. Depois da repercussão do caso, a PM recebeu uma denúncia. A mulher que aparece nas imagens do hospital foi vista entrando numa casa na comunidade do Borel, na Tijuca. Os policiais foram até o local e a encontraram com Ravi. Nessa imagem, a suspeita identificada como Cauane Malaquias da Costa, de 19 anos, aparece acompanhada de um PM. O bebê foi resgatado e Cauane foi levada para a delegacia. Pelas imagens, nós tivemos contato com uma mulher carregando algumas sacolas e que teria dito para alguns pacientes que estaria acompanhando a paciente do quarto 307. Só que o 307 estava vazio, não tinha ninguém naquele quarto.
Imediatamente a suspeita recaiu sobre essa pessoa, ela está presa em flagrante. A avó tinha acabado de prestar depoimento e correu para a maternidade para rever o neto. Daqui para frente eu só quero ficar com ele 24 horas abraçadinho, eu, minha esposa e ele, entendeu? Principalmente minha esposa, eu quero entregar muito meu filho para minha esposa, porque ela merece, ela é a protagonista. No fim da manhã, o reencontro tão esperado aconteceu. Ravi voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Tá aqui, ó, Ravi acabou de chegar, já tá nos braços da mãe. Já tá aqui, ó. Já pode. O Ravizinho tá aqui, ó. Aqui, Nívia. Aqui, ó. Ó, o Ravi já tá conosco aqui, ó. Tá de volta aqui, ó. Nosso bebê. Muito obrigado a todos vocês. Que bom. A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai revisar os protocolos de segurança da maternidade para tomar as providências necessárias. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, que hoje é mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até a próxima.